Olha só, se tem uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal e muita gente me pediu para contar minha história, né? Como que eu fui parar no mercado financeiro, como que eu cheguei até aqui no momento que eu tô agora, né? Obviamente o tempo todo a gente vai construindo a história. Tem um motivo, né? Alguns motivos para isso. Primeiro, talvez seja vergonha. Não sei se você sabe, eu sou extremamente tímido. E sim, eu tenho um canal no YouTube mesmo sendo extremamente tímido. E o segundo é porque talvez lá embaixo, no subconsciente, eu fico com aquele pensamento. Cara, eu não quero ser um youtuber, entre aspas, né? Eu não quero ser um guru, eu nunca quis isso. Então, o objetivo aqui do canal é apenas a gente compartilhar o que é que já aconteceu comigo, que talvez possa inspirar outras pessoas, né, para ir para esse mercado e assim por diante. É uma paixão que eu tenho, o mercado, o mundo dos investimentos, e eu já vi através aqui do Lucro do Dia, muitas pessoas já me abordaram em eventos de investimentos ou até mesmo em alguns lugares. No Instagram também me abordam e falam. De alguma forma, esse canal ajuda, né, inspira pessoas. E como eu não queria, e não quero, e não vou ser o famoso guru lá, alguma coisa desse sentido, dentro daqui do mundo dos youtubers, mesmo assim, eu vou contar um pouquinho agora, rapidamente, de como eu cheguei até agora, né, na Perspective. E eu não sei exatamente o que é que eu vou contar aqui para você, porque eu quero que você sente aí bem acomodado. Eu estou com a Vanessa aqui do lado, eu até chamei ela para que fosse dessa forma, né? Eu conversar com alguma pessoa sobre tudo que aconteceu. Separei em basicamente 2 grandes vídeos, grandes não, né? Vai ser curto isso aqui, mas 2 momentos, né? O primeiro momento é como que eu comecei lá atrás na XP e trabalhei em um grande escritório, e aí o segundo momento, em outro vídeo, um outro dia, uma outra hora que eu vou gravar ainda, eu vou falar sobre a história da Perspective, né? Como que a gente teve o estalo de montar o escritório e tudo que aconteceu, tudo não, né? De forma resumida, o que aconteceu no período que a gente montou o escritório. Então, acho que é bom porque muitas pessoas perguntam, né, o que é melhor, eu trabalhar no escritório ou eu montar o meu próprio escritório. Outros falam sobre a questão de como começar, né? Eu não tenho corrente de contatos e assim por diante. Então, é isso. Não sei nem se vale a pena o Felipe Fuentes botar uma intro, mas agora eu já falei e bota. Então, bota aí, vamos lá. E você sabe, aqui no Lucro do Dia, que a gente fala sobre investimentos de modo geral, a gente fala sobre trades, plataformas, a gente fala também, tem cursos, por exemplo, a gente está agora com uma série de um curso do Mini Índice. E a gente também fala sobre profissões. Então, isso é bom não só para as pessoas que querem, de alguma forma, ser profissionais nesse mercado, mas também porque quem é cliente é importante entender as funções e o que é que faz o profissional que te atende. Então, hoje o vídeo é mais voltado para essa parte das profissões e para todos vocês, de qualquer área que vocês estejam procurando aqui no Lucro do Dia, eu sugiro fortemente que você se inscreva, né? Então, clica ali no negocinho de se inscrever, que é gratuito, o sininho de notificação também, porque a gente faz lives aqui, tem vários vídeos interessantes para você ser notificado depois. E claro, dê like e compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo. Como esse aqui não é um vídeo de técnico, não necessariamente com suas perguntas técnicas, mas com seus comentários ou qualquer coisa que você queira acrescentar aqui embaixo, beleza? Bom, então vamos lá. A primeira coisa é que, pelo menos na minha cabeça lá atrás, eu imaginava, e talvez alguns de vocês imaginam, que para você se dar bem nesse mercado, no mercado financeiro, você precisa vir de uma família abastada e você precisa ter aí uma enorme rede de relacionamento. Isso não é necessariamente verdade, até porque eu sou ao contrário disso, né? Então, eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. A minha família, a gente não passava nessa cidade, obviamente, mas... obviamente não, né? Tem muita gente, infelizmente, no Brasil que passa. Mas não é uma família rica, né? É uma família de classe média baixa, vamos dizer assim. Quando eu nasci, meu pai é pedreiro, minha mãe é dona de casa. E então, assim, não é aquele tipo comum que talvez você imagina do Faria Limer, tá? Eu passei o tempo, enfim, comecei a me interessar logo no primeiro ano do ensino médio, por aí, né, com o mundo de negócios. Depois conheci o mundo financeiro também, comecei a me interessar bastante e vi que era isso que eu queria, né, para minha vida.
Tem muita gente que tem a sorte, entre aspas, de já entender o que é que você quer, porque fica mais fácil para você focar e realmente ir atrás daquilo que você quer fazer para a tua vida profissionalmente, né? Então, naquele momento, eu lembro que eu assistia bastante o Aprendiz, do Roberto Justus, não sei se algum de vocês aí conhece, mas isso mexeu bastante com a minha cabeça lá atrás, para o mundo dos negócios. E também eu descobri, a internet estava começando, eu sou velho, tá? Hoje eu tô com 31 anos, nasci em 89, tá? Então, eu descobri naquele momento que estava começando a internet, pelo menos na minha região, o Folha Invest na época, eu não sei como chama hoje, não sei se existe mais, e era um simulador de você poderia comprar e vender ações, né? E aquilo eu me cadastrei e comecei. Eu falei, cara, gostei, e eu comecei a pesquisar mais, falei, eu quero trabalhar nesse segmento. E aí eu prestei para economia e passei no meio do ano numa universidade no Paraná, Universidade Estadual de Maringá, e nesses 6 meses que eu fiquei já com a garantia da vaga, né, eu pesquisei bastante o que poderia ser feito na faculdade para o mundo profissional, porque eu sempre quis, né, voltado para negócios e investimentos sempre. Eu descobri um negócio chamado Empresa Júnior, e aí logo na virada do ano, quando eu entrei em março, eu já me candidatei a começar a trabalhar na Empresa Júnior chamada Decom, né, empresa de administração, economia e contabilidade, a somatória disso. E uma empresa júnior, para quem não sabe, é uma empresa de verdade, entre aspas, né? Ela presta serviço, ela faz o que uma empresa de consultoria realmente faz, mas ela é na universidade. Então você não tem uma remuneração, você é como se fosse um estágio na prática lá, que o aluno tem essa visão. Por que eu estou falando isso? Porque a partir daí eu comecei, né, uma pessoa de 18 anos, zero relacionamento na nova cidade que eu estava, extremamente tímido, como eu já disse. Não conseguia, e muitas vezes até hoje eu não consigo nem falar direito em público ou numa mesa grande com muitas pessoas, né? Eu comecei a me jogar nesse mundo e testar e aprender como se comportar em grupos, né? E fui fazendo amizades por lá, e chegou um momento em que teve um evento. Nesse evento eu me candidatei para organizar esse evento. E na hora de organizar as palestras eu falei, não, eu gostaria de alguma coisa sobre investimentos, né? Será que existe aqui algum... né? Eu gosto disso, eu queria entender mais sobre isso, né? E aí o Diego Sotti, presidente da Adecom na época, estudante de economia também, falou, tá vindo para cá um negócio chamado XP Investimentos, uma corretora, né? Eu conheci eles e eu vou passar o contato para você. Então foi a primeira vez que eu tive contato com a XP, eu não sabia nem o que era corretora direito, eu só sabia que eu queria trabalhar na época tinha mercado Viva Voz, né? Eu queria trabalhar na bolsa, né? Eu sabia disso. E aí foi a primeira vez que eu me aproximei deles. Lá junto tinha alguns amigos que também gostaram muito, entre eles Hugo Tani, Felipe Bernardes. E aí, enfim, a gente fez o evento, eles deram uma palestra, realmente me encantei e fui agradecer. Quando eu fui a primeira vez no escritório, aí eu vi que era aquilo que eu realmente queria fazer. Eu olhei o escritório e falei, cara, não acredito que eu estou aqui olhando gráficos, as pessoas falando com clientes. Falei, é isso que eu quero para minha vida, né? Então por isso que eu acho que para essa profissão é muito importante você ter esse desejo profundo mesmo de trabalhar nessa área, porque aí você tem muita chance de se dar bem. E na hora eu falei assim, você tem algum trabalho aqui para mim? E aí um cara chamado Daniel Vasselay, eu perguntei para ele, aí o Daniel falou, cara, não tem trabalho nenhum aqui. Beleza, né? E aí eu saí, no outro ano eu comecei a trabalhar agora sim, né, fora da empresa Júnior, eu comecei a trabalhar numa empresa de consultoria. Então eu trabalhava o dia inteiro e aí saía à noite, eu passava em casa, trocava de roupa e ia para a faculdade, ia até 11 da noite. E aí teve um dia e né, nessa época zero grana, viu, pessoal? Zero, assim, ó, não tinha nada. Né? O estádiozinho que eu fazia lá, o dinheiro que eu ganhava era para pagar o aluguel e a diferença era para pagar a comida no restaurante universitário e só. E aí eu lembro que teve um dia que eu fui para a faculdade, quando eu estava indo, eu encontrei voltando um amigo meu, o João Tonin, ele é amigo até hoje. E aí ele pegou e falou assim, André, não vai ter aula.
não vai ter aula, a professora faltou. Você quer parar aqui no barzinho aqui da esquina, a gente tomar uma cerveja? Eu não tinha um centavo. Eu falei, não, João, tô de boa, não quero não. E aí ele falou, não, eu pago. Eu falei, então beleza. E aí ele pegou e falou assim, a gente sentou antes da cerveja chegar, ele falou assim, ó, o pessoal da XP tá contratando. Aí eu falei, sério? Ele, então, cara, só que o complicado é porque não é para você ser assessor de investimentos, é para você ser um vendedor de cursos, né? Aí eu pensei assim comigo, acho que é a chance, né? Eu entro vendendo o curso e depois eu mudo de área lá. Eu também quero ser um assessor de investimentos, mas é a minha chance de entrar. Eu falei, João, eu vou ali na Lan House rapidinho e já volto. Ele falou, eu tenho um ticket aqui, ó. Ele até me deu um ticket, né? Eu acho que ele nem sabe disso. E aí eu fui lá, o Felipe Bernardes, que tinha trabalhado comigo na empresa Júnior, já estava trabalhando na XP. Então eu sabia que ele estava trabalhando lá, e eu fui lá e mandei no Orkut um depoimento. Falei, Felipe, se precisar de alguém para vender curso, eu sou a melhor pessoa. E mandei esse depoimento numa quinta-feira à noite. Na sexta, 11 da manhã, o Felipe me liga. Cara, realmente, a gente estava precisando de alguém para vender curso. Vem aqui, né, que o Dante quer conversar contigo. E aí eu fui, né? E aí eu cheguei lá, o Dante pegou e falou assim, olha, a gente precisa de um cara extremamente comercial, extremamente extrovertido, que fale muito bem, que consiga vender bastante curso sobre investimentos. E você é esse cara? Aí eu falei, sou. E na hora eu pensei, cara, como eu tô mentindo, cara, eu não sou esse cara, eu sou extremamente tímido, mas eu queria muito. E eu falei, eu vou me transformar, né? E aí ele falou, tá contratado. E aí eu comecei a trabalhar. Nessa época, eu falei, cara, agora eu vou trabalhar de verdade mesmo, né? Eu ia todos os dias pro escritório, todos os dias. Então no domingo, assim, eu tirava um tempo e ia lá para planejar minha semana. E eu encontrava o Dante, que era o gerente do escritório. Então a gente começou a ter uma amizade muito boa. E aí o Dante, eu promovia cursos e palestras, né? Então um outro ponto muito importante que todos os meses a gente tinha de 1 a 2 cursos e quase todas as semanas a gente tinha palestras. E uma coisa que eu pensei, cara, eu não tenho dinheiro para fazer os cursos que eu já queria fazer os cursos, né? Mas agora eu sou o promotor desses cursos. Então se tem uma coisa que eu vou fazer é assistir todas as vezes. Então eu passei 1 ano trabalhando na parte educacional e eu assisti o mesmo curso todas as vezes, o curso inteiro, que era o Dante, o professor, né? Então isso ajudou muito, né, a eu entender sobre o mercado, né? Tinha diversos cursos, mas o principal era aprender investindo na Bolsa de Valores. Se colocar os slides aqui, só o primeiro que eu já lembro do curso inteiro com certeza, né? E aquilo me deu muita experiência no contato com pessoas, né, no conteúdo em si, a forma de, enfim, as dúvidas tradicionais que os clientes tinham, e assim por diante. E aí o Dante é um cara muito querido que realmente foi um mentor, né? Naquela época a gente saía todos os dias junto, trabalhava junto, ia para palestra junto. Até que teve um dia, 1 ano depois, ele foi me deixar em casa, eu morava numa pensão, né, muito louca lá em Maringá. E aí ele parou na frente, depois de uma palestra que a gente foi, à noite, assim, sei lá que dia que foi. Ele pegou e falou assim, aí eu falei assim, Dante, na verdade eu entrei aqui, não foi para vender curso, cara, eu entrei aqui porque eu quero ser assessor de investimentos, né? Isso aí eu tinha, sei lá, 19 anos, né? Foi 1 ano depois, 19, 20 anos. E aí o cara ficou louco, né? Ele tem um jeitão assim, italiano, bravo. Ele, cara, como assim você me fala isso só agora? Nossa, toque a apostila, estuda e vai virar assessor. E aí eu falei, tá bom, né? Eu vou, né? Então tá bom. E aí eu comecei a estudar. Então eu trabalhava de manhã à tarde, à noite ia pra faculdade, chegava da faculdade e começava a estudar. Estudei mais ou menos 1 semana, 2 semanas e fui pra São Paulo fazer a prova. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Fui, tipo, com pão com mortadela. Pão com mortadela, dessa maneira fui pra São Paulo. Fiz a prova e passei. E obviamente, né, eu estudei bem, né, precisa estudar para a prova. E aí eu passei, aí eu voltei, eu tive que tomar uma decisão. Bom, eu tenho um saláriozinho aqui que eu pago o meu aluguel, pago minha pensão e minha comida nessa parte educacional. Se eu virar para assessor de investimentos, eu vou perder, né, eu não tenho mais salário. E aí eu conversei com o Dante falou assim, e aí, você confia no teu taco ou não? Porque o Dante era desses. E aí eu respirei fundo e falei, bora. Então eu pedi demissão da XP Educação. Então o único lugar que eu trabalhei com um contrato assinado mesmo, CLT, foi na XP Educação. Anteriormente tinha feito só estágios. E aí eu pedi demissão da XP. E aí eu virei, né,
um assessor do escritório. Naquela época, a XP estava virando escritórios também. Isso foi em 2009. Então eu virei um assessor do escritório de lá, na época chamava GL, depois se transformou em SVN. E no primeiro mês, meu salário foi R$ 2,70. Só que no segundo mês, ele já se equivaleu ao que eu ganhava, era R$500 que eu ganhava na época. E aí depois foi aumentando e eu comecei a dar cursos também. Como eu já tinha toda a bagagem de cursos, né, naturalmente eu virei um professor de cursos lá do escritório e inclusive ajudei bastante a XP dando cursos em várias cidades da região do Paraná, do interior de São Paulo também. E aí era a melhor coisa do mundo, porque a XP me ligava, tem um curso em Marília, eu lembro disso, né? Tá aqui a passagem, tá aqui um voucher para você almoçar e vai lá e dá o curso. E aí era maravilhoso, né? Eu ia, dava um show, era um negócio legal também. E aí, quando eu virei, né, o que eu pensei? Cara, é o seguinte, eu sei conversar com os clientes agora, eu sei o que os clientes precisam, eu sei o que é que eles querem. Então eu acho que vai dar certo. Mas antes disso, né, nesse primeiro mês que eu quase não tive nenhum tipo de resultado, eu fiz alguns testes e um deles foi, não necessariamente eu sugiro para você fazer isso, mas naquele dia que eu estava naquela indecisão, eu falei, cara, eu preciso saber se eu tenho capacidade de convencer alguém a virar cliente. Qualquer pessoa. Então eu desci, eu não falei para ninguém do escritório sabe, né? Alguns amigos sabem, mas eu desci, né, no prédio, na Avenida Brasil, lá em Maringá, edifício Transamérica, era no 9º andar, e eu desci e fiquei lá na avenida e falei, eu vou conseguir alguém que passar aqui, eu vou abordar essa pessoa e vou abrir uma conta na XP. Uma coisa é você fazer isso em 2020, né? Outra coisa é você fazer isso em 2009. Né? Ninguém conhecia XP, XP era totalmente diferente. E eu abordei uma pessoa, né? Roberto, é o nome dessa pessoa, e comecei a conversar com essa pessoa lá embaixo e levei essa pessoa, não, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, mas não se preocupe e tal, e fiz todo o processo e consegui abrir a conta dessa pessoa. Aí que eu falei, cara, eu consegui abrir uma conta de um total desconhecido. Então eu acho que eu vou conseguir abrir conta de pessoas que são realmente o foco, né? O potencial, o cliente, aquele cliente interessante para a corretora que vai se interessar pelos serviços da corretora. Então aquilo me deu um gás, né? Vamos dizer assim. E aí eu utilizei bastante, né, a parte educacional, os cursos que tinham. Então durante os cursos, eu já conversava com os clientes e comecei a montar aqui minha carteira de clientes. Naquela época era só renda variável, nossa diversificação era em ações, não era igual hoje, fundos, renda fixa e assim por diante. E aí, naquela época, eu comecei a trabalhar bastante aí dentro da parte de movimentação em bolsa, né? Começou o mini índice na época, olha só, começou o mini índice, que loucura, como eu tô velho, cara. E a gente teve o último momento da bolsa Pregão Viva Voz, inclusive tem histórias legais para contar sobre Pregão Viva Voz. Parou, virou tudo eletrônico, começou o mini índice, aí eu falei, cara, tá aí uma oportunidade de eu começar a trabalhar na parte de mercadorias e futuros. Então eu falei com os sócios do escritório, os majoritários. O Dante, ele tinha saído, ele tinha ido para Curitiba / Joinville, né, onde ele está hoje. E o Felipe, ele comprou o escritório. O Felipe, então era o Felipe e Daniel na época, eram os sócios majoritários. Eu falei com eles, falei, olha, uma forma aqui que eu quero fazer é ser o capitão de BMF aqui do escritório. Então, eu comecei a fazer uma parte educacional com os clientes, né? Os clientes, inclusive, do escritório todo, todos os meus clientes. Olha, como que é café? Como que é soja? Como que é milho? Como que é índice? Como que é dólar? Então, eu comecei a atrair clientes desse tipo, de maneira que durante o dia, o tempo todo, chegava cliente querendo conversar sobre esse tipo de operação lá no escritório. E a gente começou a fazer uma movimentação grande. Na época, em operações, eu cheguei a estar no ranking da XP, se eu não me engano, o terceiro maior giro, né, a movimentação operadora de dólar da corretora como um todo. Justamente por esse trabalho que a gente acabou desenvolvendo como um todo, né, lá no escritório. Então isso me deu bastante bagagem para conversar sobre algo que é totalmente volátil e é perigoso, inclusive, né, que é o mercado futuro, se você operar de maneira errada, alavancada, sem saber exatamente quais são as características, né? Então a gente vai
se desenvolvendo, vai crescendo nesse ambiente, olhando todas as aberturas que tem. Bom, então assim, todo esse período, né, inclusive lá, o tempo todo a gente está em constante evolução. O próprio mercado de capitais, ele evolui, né, o mercado financeiro como um todo, ele evolui. Aconteceram muitas coisas, né, surgiram novidades, contratos, surgiram novidades dentro da própria corretora também. A corretora foi incorporando novos produtos e a gente vai evoluindo. E talvez uma outra oportunidade eu conto mais sobre esse período, né? E no próximo vídeo eu quero contar para você o que aconteceu nesse momento, né? Que fez com que a gente decidisse empreender, montar um escritório, né? E como foi esse começo do nosso escritório, o começo da Perspective? Então você vê que esse vídeo já está um pouco longo, então por isso que eu acho que é importante a gente fazer isso no outro momento. Eu quero deixar aqui vamos dizer assim, não é recado, né? Mas assim, o ponto extremamente importante é que mesmo se você não tem uma família extremamente abastada com uma rede de contatos, dá certo. Você consegue ter sucesso nessa profissão. Você consegue viver nessa profissão com o tempo, né? E o outro ponto, mesmo se você for tímido ou alguma coisa desse tipo, dá certo também, né? Basta você querer, porque você vai se desenvolver, né? Então, esse acho que é o ponto, né? Se você realmente deseja profundamente trabalhar em qualquer área que seja, vai atrás que dá certo. Para a gente finalizar, aqui no Lucro do Dia a gente tem essa parte de profissões, né? Então, a gente tem Telegram, um grupo no Telegram, Telegram normal, e tem também agora o Telegram de profissões. Então eu pedi para o Felipe colocar o link aqui e /, se eu não me engano, é LDD Profissões, mas o link aqui vai aparecer para você que gosta disso, entrar lá, que sempre eu vou compartilhar alguma coisa, como que é o nosso dia, talvez conversar com algum assessor, enfim, ter alguns insights em relação a como que é o dia a dia dos profissionais, né, dentro do mercado financeiro. Fica o convite para você. Se você gostou até aqui, dê like, comente aqui embaixo o que você quiser e a gente se vê no próximo vídeo do Lucro do Dia. Valeu, um abraço!